poderia prever toda a existência de um homem que ainda não nasceu? Certamente Deus, e somente Deus. Nunca na história foi previsto o nascimento de qualquer personalidade, por mais importante e relevante que tenha sido no cenário universal. Porém, na Bíblia, nós temos a mais impressionante e clara revelação do nascimento de Jesus, não somente por um, mas por 25 profetas. Cristo é a única pessoa que já nasceu neste mundo, cuja ascendência, momento do nascimento, lugar de nascimento, modo de nascer, infância, idade adulta, ensinamentos, caráter, ministério, pregação, aceitação, rejeição, morte, enterro, ressurreição e ascensão foram prescritas da maneira mais precisa possível séculos antes de seu nascimento. Em nenhuma parte de qualquer literatura do mundo, secular ou religiosa, ninguém pode encontrar uma duplicata do milagre impressionante da vida prescrita de Cristo. A inspiração para tal relato veio como um download celeste. Este milagre é tão impressionante e tão perfeitamente cumprido em Jesus de Nazaré que nada, além da presciência divina, poderia tê-lo previsto, e nada, além do poder do verdadeiro Deus, poderia cumpri-lo. A profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas por homens que, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. A mão que traçou a imagem das profecias emoldurou o retrato da história. Isto prova que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Deus da Bíblia é o único que sabe o começo e o final, o Deus vivo e verdadeiro. Isto demonstra, na verdade, que o Messias, o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. Prova também que o Cristo do Novo Testamento é fruto da árvore profética do cristianismo e a concretização de um plano, de um esboço que foi traçado mais de 1500 anos antes do seu nascimento.
Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Um novo tempo, o mesmo Senhor. Eis a soar sinos no ar para dizer: Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e a lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu. Estão a cantar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis a soar sinos no ar para dizer: Jesus é rei. Eis a soar sinos no ar para dizer: Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e a lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu. Veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e Maria de Nazaré. Não podemos falar sobre as profecias do nascimento de Jesus sem que nelas esteja incluído Maria, a mãe do Salvador do mundo. Os autores dos evangelhos não dão um grande vislumbre a Maria, porque o foco está devidamente concentrado na figura central que é Jesus. Mas podemos reconhecer que, assim como existe um só Jesus, também existe uma só Maria. Ambos foram pré-ordenados para o ministério ao qual foram chamados. Não podemos adorar Maria, nem tampouco ver nela além daquilo que ela representa dentro do seu ministério, mas podemos dar a Maria a devida consideração que ela merece. Maria de Nazaré. A Nazaré do século I era um povoado com uma população de cerca de 400 a 500 pessoas. Podemos afirmar que Maria era apenas uma jovem de uma família de camponeses morando em uma pequena aldeia. Mais tarde, Natanael perguntaria: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, Maria e seu filho Jesus. Começamos a conhecer Maria com a aparição do anjo Gabriel. Maria estava noiva de José. O recado do céu que Gabriel traz para Maria vem recheado de expressões tais como: altamente favorecida, o Senhor é contigo, que ela era bendita entre as mulheres. Diante dessas declarações, sabemos que Maria teve um misto de confusão e medo e faz indagações tais como: por que Deus me considera bendita entre as mulheres? Por que Ele encontrou graça em mim? Por que eu e não as outras moças de Nazaré? Gabriel, no entanto, não atentou para as interrogações de Maria, mas continuou dizendo que Maria daria luz ao Filho de Deus, o Messias prometido.
uma camponesa de Nazaré seria mãe do Messias? Mas todas as respostas ao coração de Maria estavam na afirmação de Gabriel que viria a seguir. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, porque para Deus nada é impossível. E a resposta final de Maria determina o quanto discípula ela era. Sou a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade, e não a minha. E o anjo ausentou-se dela. Quando Gabriel vai embora, Maria é deixada sozinha. Como ela agiria depois da partida do anjo? Como explicaria essa experiência a seus pais? E para José? O que vai lhe custar se eles ou os moradores de Nazaré não acreditarem nela? Mas podemos ver Maria na casa de Isabel, oferecendo de forma emocionante um belo cântico em louvor ao Messias que estava em seu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque não atentou na baixeza de sua serva. Com o seu braço, agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios e ricos. A história de Maria é um lembrete permanente dos encargos de um discípulo. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know has walked where angels talk? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? That is living child you're holding is the great I am.
Glória a Deus. Mas tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as capitais de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém é especialmente conhecida como a cidade em que Jesus nasceu, e onde uma série de eventos tiveram lugar relacionados com o seu nascimento. O anúncio aos pastores, a visita dos magos do Oriente e o extermínio das crianças por Herodes o Grande. O vocábulo Belém significa casa de pão ou lugar de comida. A cidade da promessa, terra de Jessé, o belemita, e de seu mais ilustre filho, o rei Davi. No entanto, Belém nem por isso era considerada uma grande capital ou um grande centro judaico, mas a menor entre todas. Na lógica humana, era esperado que o Messias nasceria dentro dos palácios, cercado dos mais finos objetos, agradado com criadagem da melhor estirpe. No entanto, aprove Deus que, por questão de um censo imposto pelo imperador César Augusto, José tivesse que voltar a Belém e com ele a gestante Maria, mãe do Salvador do mundo. Não havia ciência de que o que estava acontecendo durante aquele censo na pequena Belém seria o evento que mudaria toda a história. O Salvador da humanidade nascendo entre os animais, mas com direcionamento à morte e ressurreição para salvar e libertar o mundo do pecado. Belém Efrata, és a menor, mas de ti sairá do coração de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador Jesus. De Belém, repousa
Primeira Guerra Mundial, soldados franceses e britânicos tentavam impedir o avanço alemão, postados em trincheiras, ao longo de uma linha que começava no Mar do Norte e ia até a fronteira da Suíça com a França. Eram buracos de mais ou menos 3 metros de profundidade por até 2 metros de largura, com posições de metralhadoras e armas leves, protegidos por arame farpados, minas e outros obstáculos. Na véspera do Natal de 1914, em uma noite fria e enluarada, aconteceu algo inesperado em uma dessas trincheiras, perto da cidade francesa de Armentières, na fronteira com a Bélgica. O jovem soldado britânico Graham Williams estava de sentinela nesta noite. De repente, apareceram luzes nas trincheiras alemãs. Aí, os alemães começaram a cantar Noite Feliz, Noite de Paz. Stille Nacht, Holy Night, all is calm, all is bright. Nur das traute hochheilige Paar. Todos os soldados acordaram e queriam ver o que estava acontecendo. Quando terminaram a canção natalina, os soldados inimigos aplaudiram e responderam cantando o primeiro Natal. Aquela situação extraordinária se espalhou pelo fronte, criando de forma espontânea gestos de aproximação. De repente, apareceu um alemão com as mãos levantadas, caminhando pela margem do rio. Um dos soldados da resistência jogou seu equipamento no chão e foi ao seu encontro. Eles se cumprimentaram, então todos começaram a sair da trincheira. Os oficiais também acabaram saindo. Um major inglês pediu aos alemães na manhã do dia de Natal para que pudessem enterrar seus mortos caídos no fronte inimigo. Enquanto os soldados ingleses realizavam a triste tarefa, foi entregue a eles uma medalha e cartas que pertenceram a um capitão inglês que morreu no lado alemão. Tocado pelo tratamento respeitoso, o inglês tirou seu cachecol de seda e também o deu para o militar alemão. Em seguida, sem que fosse respeitado o limite da linha inimiga, juntos cantaram uma linda canção natalina. Dias depois, o som de canhões e tiros voltaram a ecoar ao longo da frente ocidental e a guerra retomou seu ritmo de violência e morte. Ela duraria mais 4 anos. The stars are
Belém, uma cidade pequena ante as grandes capitais. Nazaré, insignificante e pouco lembrada. Maria, uma jovem camponesa simples, filha de família humilde. José, um simples carpinteiro. Do outro lado, na história do Natal, um Deus único, Criador do céu e da terra, soberano, magnífico, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Como diz o poeta, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Qual a lição que podemos tirar desta mescla entre a soberania divina e a humildade terrena? Qual seria a nossa reação e providência se tivéssemos de preparar o ambiente propício para receber o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz? Mas o Deus Pai e o Filho da manjedoura vieram para mudar o conceito humano em qualquer nível que possamos imaginar. Jesus veio ao mundo para confundir o pré-estabelecido pelo homem. Quando Deus determina o plano da religação do homem a Ele através de Jesus, nada seria como antes. A partir daí, o poderio humano se nivela. Todos têm o mesmo direito. E foi num cenário simplesmente singular em que anjos, pastores, animais, reis, sábios, pessoas humildes das aldeias se misturam para nos deixar o legado de que Jesus veio ao mundo como homem para se revelar como Deus e transformar o pobre pecador em cidadão eleito com direito à reconciliação com o Pai. Pastores ao céu de
noite então se ouviu um coro angelical com harpas de ouro em louvor e vozes sem igual. Eis os anjos a cantar, dizendo: haja paz, homens bons, é o nascimento do meu rei. Oh, terra e céu, Jesus chegou ao mestre receber. Nações e povos, vinde dar louvores ao bom rei. Glória, eis os anjos a cantar, dizendo: haja paz, homens bons, é o nascimento do meu rei. Louvores vai ao grande Deus, e aos homens haja paz, e bênçãos mil nos possam vir, pois Deus é bem capaz. Cantemos glória, eis os anjos a cantar, dizendo: haja paz, homens bons, É o nascimento do meu rei. é o nascimento do meu É o nascimento. é o nascimento. É o nascimento. Uma estrela brilhante a guiar, seguem os magos em seu caminhar, pelos desertos e mares também, esperam chegar a Belém. Rei dos cansados em seu jornadear, é grande a distância que devem trilhar. Em breve hão de chegar ao lugar onde está Jesus o menino. Rei dos reis, supremo Deus, foi a canção que soou pelos céus. Os magos queriam Jesus adorar, ó que prazer sem par. Entre palácios buscarão achar o Deus benigno de glória sentar. O rei Herodes também sem tardar mandou a Jesus procurar. E a estrela seguiu a guiar.
aqui trazer sem par. Rei dos reis, supremo Deus, olha a canção que soou pelos céus. Vamos e vamos louvar, aqui trazer sem par. Alegres, adorar. Happy birthday, Jesus.
ouvir, todos podem doce paz sentir, tudo é calmo agora. Dormem doce paz, anjos velam, eis o Na história em que recordamos, vimos os soldados em 1914 tendo um tempo de paz em meio à batalha de uma guerra horrenda que destruiu parte do mundo. Enquanto este fato acontecia, podemos imaginar que nos palácios, nas mansões, casebres e choupanas havia também uma comemoração cercada de afetos, votos de felicidades e cânticos natalinos. Muitos apenas comemoravam, mas em outros havia a esperança do que o nascimento de Jesus representa: nascimento, morte e ressurreição. O Filho de Deus encarnado em homem nasceu sendo bebê, foi menino, adolescente, estudou, aprendeu profissão e cumpriu seu ministério. Isso era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Mais de um século se passou depois do evento das trincheiras de 1914. E hoje continuamos cantando as velhas canções, mas ainda entrincheirados com um grito de socorro universal. Lembrar do Cristo numa manjedoura nos traz paz, alento e nos renova, mas não podemos esquecer que ali naquele humilde curral, o intento da vinda de Jesus ao mundo como menino nos apontava a cruz. Desde a manjedoura, enquanto Maria e José abraçavam e acariciavam o menino bebê que acabara de nascer, o olhar do Deus Pai estava voltado para a cruz dos ferimentos, do martelo e dos pregos. Na pequena Belém Efrata, enquanto os anjos cantavam, pastores e magos adoravam ao menino rei, naquela manjedoura havia uma sombra pertinente, a sombra de uma cruz. E na sombra desta cruz quero me esconder. Em teus braços eu vou encontrar descanso.
descanso, ó Jesus. Nascimento, morte, cruz e ressurreição são a rememoração de eventos que nos traz a certeza de que o cronograma do plano eterno de Deus está sendo cumprido, e o que nos traz a esperança certa de que estamos vivendo a aproximação iminente do maior evento dentro da agenda do Criador. Não mais uma trégua momentânea, não mais uma noite de comemoração, mas a coroação dos que foram fiéis até a morte e que ganharão a coroa da vida eterna com Cristo num lugar de paz, alegria, nos braços do Cristo ressurreto. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte, choro. E enquanto aguardamos esse último e glorioso evento, vamos adorar aquele que nasceu como homem, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte de forma triunfal, ascendeu ao céu como Cristo glorioso e voltará para nos buscar, para juntos morarmos eternamente com Ele. Prazer, infinita alegria, estamos aqui em amor, celebrando a noite em que os anjos cantaram, nascido nos céus, Senhor. Alegres cantai, nascido é Jesus, Rei da glória. Alegres cantai, proclamai a linda história. Os céus, os pastores da terra, nos fazem também lembrar que o Deus Criador nos mandou o seu Filho e assim vida eterna nos dá. Alegres cantai, nascido é Jesus, Rei da glória. Alegres cantai, proclamai a linda história. Vamos feliz.